Dando continuidade agora, vamos estar dando uma olhada no script de cálculo para a corda média aerodinâmica. E depois que você já tem uma base, a partir dessas aulas que já estão gravadas aqui, corda média aerodinâmica, parte 1, 2 e 3, também tem 2 PDFs aqui para você estar se familiarizando com os cálculos. E aqui se trata apenas da aplicação desse script no nosso dimensionamento aqui. Por que isso aqui é importante? Corda média aerodinâmica. Por que ela é importante? O centro aerodinâmico sustentador. Acontece o seguinte, para a gente determinar a posição do centro de gravidade de acordo com uma referência adequada, é necessário saber qual a localização do bordo de ataque da corda média aerodinâmica, ou seja, a distância do bordo de ataque da asa até o bordo de ataque da corda média aerodinâmica. Vamos dar uma olhada aqui no PDF, para a gente contextualizar só mais um pouco. O que a gente quer saber... Deixa eu ver se tem outro desenho aqui. Versão nova. A gente quer saber o seguinte, não vai estar dando para ver muito bem, mas é justamente esse valor CMA, qual que é a posição desse CMA aqui em relação à corda da asa. O bordo de ataque da asa está aqui, a corda média aerodinâmica está aqui. Agora, centro de gravidade é expresso em termos de corda média aerodinâmica. Então, ele está dentro desse meio, e a gente precisa saber qual que é a distância do centro de gravidade, que está aqui no CMA, até o bordo de ataque da asa, que no caso é o XBAWCG. Essa variável que a gente precisa passar para o pessoal de estruturas, caso seja necessário. É muito mais visível, no caso. Se a gente expressar só HCG, a gente não consegue saber qual que é a real posição geométrica real do centro de gravidade. Então, à direita a gente não vai estar vendo nenhum gráfico. Aqui é só a aplicação do script. Então, esse script tem como entradas a geometria da asa. Então, você tem afilamento da primeira seção, corda na raiz da primeira seção, envergadura, meia envergadura. Isso, meia envergadura da primeira seção, offset na raiz da primeira seção e offset na ponta da primeira seção. Depois tem afilamento da segunda seção, meia envergadura da segunda seção e o offset da segunda seção. Eu não me recordo qual foi a asa que eu utilizei aqui, mas já tem uma função criada, ou seja, essa função aqui está considerando uma asa com duas seções, ou seja, dois afilamentos. Se tiver mais de um, você tem que reajustar o script. Eu tenho que colocar aqui seção 3. Nessa seção 3 aqui vai ter um afilamento, uma envergadura e um offset associado a ela. Então, o que falta também, nesse caso, é fazer um script que você possa entrar com o número de seções e ele assim fazer o cálculo com base nisso. Que ainda não foi feito, eu também não tenho certeza se vai estar sendo feito. Se tiver feito, você vai ver no futuro. Mas até o presente, até essa presente aula, não foi feito. Vamos descer aqui. É uma função grande. Corda média aerodinâmica. E aqui são todos os cálculos que estão presentes naquele PDF. Então, você já tem que ter visto aquele PDF para ter uma ideia, pelo menos, de como é que isso funciona. Tem todas as referências lá. Você não precisa decorar cada equação, mas é importante saber a ideia do cálculo. O que é feito na prática é calcular a corda média aerodinâmica de uma seção. Então aqui tem um tamanho, CW, corda média aerodinâmica da primeira seção, ali. Vai ser um trapézio. A gente vê os afilamentos aqui, corda na raiz. E aí calcula-se essa posição em X, tem uma equação específica também, aqui ainda um trapézio, distância em X, ou seja, a distância do bordo de ataque da asa até o bordo de ataque da corda média aerodinâmica. Depois tem a distância do bordo de ataque da asa até o centro aerodinâmico, que não é muito utilizado. Bordo de ataque central da asa, o centro aerodinâmico da asa. Depois calcula-se meia área. E em seguida faz os cálculos para a seção 2, para identificar os mesmos parâmetros anteriores, CW1, CMC, só que para a segunda seção, que a gente vai estar vendo aqui. Mesmos cálculos. Em seguida, cálculo da meia área total. E depois, para a asa completa, o que é feito? Calculou-se a área da primeira e da segunda seção, meia área, ou seja, a soma das duas áreas da primeira e segunda seção. E aí, a ideia é que exista
exista um somatório que consiste no produto da corda média aerodinâmica da primeira seção vezes a área referente a essa seção, meia área, na verdade. Corda média aerodinâmica da segunda seção vezes a meia área da segunda seção dividido pela meia área total. E essa aqui é a ideia. Isso aqui é um somatório. Por que é um somatório? Porque pode ser que tenha mais de uma seção. A mesma ideia é aplicada para a posição em X para o bordo de ataque da corda média aerodinâmica. Em seguida, tem a posição em X do centro aerodinâmico. E o que a gente tem para observar sobre ele? Esse valor fica muito próximo do XFLR5. Talvez tenha umas próximas aulas que eu venha falar sobre o XFLR5. Vou obter alguns parâmetros. Porém, ao fazer a análise pelo XFLR5, para outras variações do ângulo de ataque, esse valor é alterado. Então, o XFLR5 sofre algumas alterações desse valor aqui, conforme você aumenta a quantidade de ângulos que você analisa, o ângulo de ataque no caso. Então, se eu fizer uma análise do XFLR5 de menos 10 graus até 10 graus de ângulo de ataque, eu vou ter um valor para XACW. Porém, se eu fizer de menos 5 até 10, eu vou ter um outro valor. E se eu começar a aumentar essa diferença de menos 20 a 20, menos 30 a 30, menos 40 a 40, esse valor vai estar sempre se alterando. Eu não sei exatamente o que acontece. Eu chutaria efeitos não lineares. Mas eu não cheguei a me aprofundar. Porém, a gente pode estar vendo também no futuro. É assim que funciona aqui o cálculo. A corda média aerodinâmica não tem muito o que comentar, apenas introduzir. Então vamos dar continuidade aqui pro... Opa, tem mais uma coisa. A partir da posição do bordo de ataque e do tamanho da corda média aerodinâmica, da asa, é possível determinar uma referência para a posição do centro de gravidade, pois este é expresso em termos percentuais da corda média aerodinâmica. Esses termos percentuais é justamente o XCG dividido por CW, ou seja, HCG. E isso não diz muito a respeito da distância até o bordo de ataque da asa. Agora vamos para o deslocamento do centro de gravidade, tratando já do problema que consequência, na verdade, foi identificado lá no dimensionamento estabilizador horizontal, em que o centro de gravidade deslocado para frente ou para trás vai ter efeito na variável LH, ou seja, o braço de momento, distância do centro aerodinâmico estabilizador horizontal até o centro de gravidade. Se o centro de gravidade se desloca, o LH vai ter um efeito e ele vai se deslocar, porque vai ter horas que você vai estar com uma carga mais baixa na aeronave, você vai ter uma carga mínima e depois você vai estar com uma carga máxima. Isso vai alterar a distância. O comprimento do tubo de cauda se mantém constante, porque você já está com a aeronave pronta ali. A geometria do estabilizador horizontal também vai estar constante. O que vai variar é o LH, conforme você adiciona ou retira carga. Então, o objetivo é definir quanto o centro de gravidade pode ser deslocado a partir do limite traseiro, que a gente determinou lá no dimensionamento de margem estática mínima. O quanto esse centro de gravidade deslocado permite prever as características do comportamento estático da aeronave para as duas condições, carga mínima e máxima. Então, a gente está imaginando que primeiro a gente está voando com uma carga mínima. Então, a gente fez o dimensionamento para a margem estática mínima. E aí só vai fazer correções para a carga máxima. Inicialmente será considerado o limite dianteiro, ou seja, está imaginando a carga máxima do centro de gravidade em cerca de 5 centímetros. Ou seja, a gente dimensionou ali para a margem estática mínima, definiu o HCG, calculou o XCG, o XCG é tanto. E agora a gente vai pegar esse XCG e somar de 5. 5 centímetros deslocados para frente. Matematicamente, como a distância do bordo de ataque, até o centro de gravidade é dada por. Então vamos lá. O x do bordo de ataque da asa até o centro de gravidade vai ser o x MACW, ou seja, aqui é a distância do bordo de ataque da asa até o bordo de ataque da corda média aerodinâmica. Em seguida, é feito o
cálculo do HCG vezes CW, ou seja, a distância do bordo de ataque da corda média aerodinâmica até o CG. Então soma-se os dois valores. Então você vai ter o valor do bordo de ataque da asa até o centro de gravidade. Isso daqui você vai estar vendo nesse PDF. Vou falar por cima. Esse daqui, nesse desenho. Vamos só repetindo. E a condição mais crítica para garantir estabilidade é aquela que o centro de gravidade está no limite traseiro. Pode-se redefinir a equação. Essa mesma aqui de cima, só que para o CG traseiro. Então a gente já vê aqui o HCG mínimo, que foi o que a gente definiu lá em cima. Esse ME mínimo aqui já é o HCG mínimo. Depois vai estar melhor definido. Vezes a corda média aerodinâmica. Em seguida, o HCG mínimo varia como variável de projeto, assim como margem estática mínima. Vou marcar isso aqui como negrito, acho que é melhor. Não deu. E eles são relacionados pela equação da margem estática mínima. Então aqui é a equação da margem estática, só que agora só especificando que é a mínima. Então vai ser calculado o ponto neutro, porque HCG é mínimo e M é mínimo já estão sendo determinados como variáveis de projeto. Na condição de carga máxima, o centro de gravidade desloca-se do limite traseiro até o limite dianteiro em ΔXCG igual a 5 cm. Então o que acontece? Temos um limite traseiro e quando o centro de gravidade é deslocado para frente, ele... Como é que eu posso... Vamos botar aqui. Ele vai estar sendo deslocado aqui, essa medida. XBAWCG, vai se deslocar para frente. Deixa eu ver se eu não causei nenhuma confusão aqui. É o traseiro menos delta. Sim, tá certo. Então a distância do CG dianteiro até o bordo de ataque da asa vai ser reduzida, porque o centro de gravidade está se tornando mais próximo, por isso que é reduzido aqui esse ΔXCG. Tá indo. Se fosse para trás, se fosse uma deslocamento para trás, haveria um aumento aqui dessa distância até o bordo de ataque. Então, a tua referência é o bordo de ataque da asa. Se a referência é o bordo de ataque da asa, se ele se tornar mais próximo, ele vai estar sendo reduzido. A distância do centro de gravidade até o bordo de ataque da asa vai reduzir, porque está deslocando para frente, em direção ao bordo de ataque. Por isso que está perdendo aqui. Essa distância aqui é maior. Esse daqui é menor. Agora o próximo é o comprimento do tubo de cauda. Esse é um método de aproximação e ele vai fazer uma estimativa inicial do comprimento de tubo de cauda horizontalmente. Logo pode haver falhas. No modelo considera-se o comprimento de tubo de cauda com uma distância distância horizontal, como se a reta azul aqui, entre o bordo de fuga da raiz da asa até o bordo de ataque do estabilizador horizontal. Beleza? Então, e o centro de gravidade vai estar no limite traseiro. Você poder estar calculando aí o tubo de cauda. Ou seja, ele é calculado a partir do limite traseiro. A gente está considerando nos cálculos. Então, o comprimento de tubo de cauda horizontal vai ser aproximadamente a distância LH mínima, descontada da corda da raiz da asa, que está descontada também do bordo de ataque, então, da distância do bordo de ataque da asa até o centro de gravidade. Vamos ver aqui, temos o LH. Eu acho que eu não tenho uma outra explicação aqui sobre essa distância. Eu acredito que tem um outro documento chamado Distâncias, agora eu acabei me esquecendo. Qualquer coisa eu acredito que eu vou estar elaborando o documento só para explicar essa equaçãozinha aqui. De início não faz muito sentido, mas eu vou partir do pressuposto que você já vai chegar aqui sabendo. Vamos pular. Então, em seguida, a altura do estabilizador horizontal
Essa altura consiste na distância vertical entre o centro aerodinâmico da asa e o centro aerodinâmico do estabilizador horizontal. E o valor padrão utilizado no ortal desde 2019 é de 0,2 metros. Aqui não tem erro, não. Considera essa distância e já passa para estruturas. Aqui é certeza que vai dar certo. Com essa altura é possível justificar o ETH igual a 0,9, pois o fluxo de ar do estabilizador horizontal será praticamente igual ao da asa. Também pode-se estimar a inclinação e o tamanho inclinado, mais próximo do valor real. Então aqui, anteriormente, vimos uma distância horizontal. Não é exatamente o tamanho geométrico ali do tubo inclinado. Aqui tamanho real, que foi estimado uma distância horizontal, a partir do LH mínimo. Com essa altura é possível justificar, e a gente tem que considerar o seguinte, que vai haver um erro devido ao cálculo do comprimento de cauda horizontal. Esse aqui, pelo fato de ser aproximadamente, vai ter um erro já aqui dentro. Erro devido à distância centro aerodinâmica do estabilizador horizontal até o bordo de ataque do estabilizador horizontal. Então isso aqui vai ser mais visível ali, imaginando um triângulo, em que o HC é o teu cateto oposto, o teu ângulo. Vamos voltar aqui, ó, triângulo retângulo. Então isso aqui é a tua altura, o teu cateto oposto. Você vai ter o LTC horizontal e depois a tua hipotenusa. E a hipotenusa que a gente está procurando nesse caso aqui. Então a gente vai precisar da posição do centro aerodinâmico da asa, distância horizontal do centro aerodinâmico do estabilizador horizontal até o centro aerodinâmico da asa, e a distância vertical entre o centro aerodinâmico da asa até o centro aerodinâmico do estabilizador horizontal. Vou botar um HV minúsculo aqui. A inclinação do tubo de cada vai ser arco tangente de ZSC sobre LTC horizontal. E o tamanho do tubo de cada inclinado vai estar em função do seno do ângulo θTC aqui. Vamos ver se vai dar certo de θTC. E dessa altura. Faça um desenho no caso de um triângulo, você vai poder estar vendo isso com uma forma bem mais clara que está sendo mostrado aqui. Então nós passamos por todos os tópicos. Esse daqui eu recomendo que você faça um desenhozinho e entenda o cálculo. Aqui eu não cheguei a colocar o LTC, não sei se eu vou colocar também. Mas habitue-se a fazer os desenhos que é a versão nova. Esses desenhos que representam distâncias e comprimentos. É bem importante. E em seguida a gente vai estar vendo o dimensionamento completo. Tudo aquilo que a gente precisa saber para poder estar dimensionando com o nosso script original. Depois ainda vai ter dimensionamento profundo. Dimensionamento prévio, para a gente ter uma ideia de como corrigir essa questão aí do centro de gravidade.